Quais são os 3 erros que uma pessoa com ansiedade acaba cometendo achando que vai melhorar a sua ansiedade? Se a gente pensar que a ansiedade é um sistema de proteção que o meu cérebro criou porque não consegue mais lidar com algumas situações, ou seja, a síndrome do copo cheio. Eu tive várias pequenas situações de um conflito determinado, de um conflito que para mim foi difícil. Pode para o outro não parecer nada, mas para mim foi um conflito, então eu vou acumulando gotinhas daquilo dentro de mim. E quando o copo transborda, bem, entra então numa crise de ansiedade. O meu corpo diz para o meu cérebro que não suporta mais passar por aquela situação. E como ele não suporta mais passar pelaquela situação, sempre que ele pensa que ele vai estar num ambiente em que ele volte a sentir a mesma coisa, ele entra em pânico, ele entra em crise de ansiedade, ele faz com que você não vá para lá de jeito nenhum. Basicamente é isso. Então, o que eu preciso entender? É um sistema de proteção do meu corpo que está sendo acionado no momento errado. Porque a maior parte das vezes, e a maior parte de vocês vão concordar comigo, vocês estão num momento em que não estão fazendo nada demais. Vocês não estão correndo risco de vida, não estão numa situação desesperante, e vocês próprias conseguem entender, meu Deus, mas por que eu estou em crise de ansiedade? Está tudo bem nesse momento. E aí esse questionamento ainda piora, porque você se sente ainda mais refém da ansiedade. Então, nós temos que separar a ansiedade. Se a gente não conseguir separar a ansiedade em 3 partes para conseguir também ter um melhor resultado nela, não vai adiantar. Então, algumas pessoas aqui, e eu quero que vocês me digam com sinceridade se vocês já cometeram esses erros, a gente começa a procurar técnicas que possam ser usadas para diminuir os nossos sintomas. Essa é a primeira coisa que normalmente uma pessoa com ansiedade faz. Essa foi a coisa que eu fiz quando eu estava com ansiedade. A gente procura técnicas que a gente possa fazer para que a gente controle o nosso corpo. E aí a gente começa a procurar no YouTube agora, que tem o YouTube, no meu tempo só tinha livraria, tá? Só tinha biblioteca, não tinha nem Google. O Google surgiu bem depois. Eu tive crise de ansiedade em 93, 94, então não tinha nada disso, nem sabiam direito o que era isso. Alguns falavam, outros não falavam. Então é importante a gente entender que a gente começa a buscar um caminho para sair dela. E a gente não começa logo tomando medicação. É muito raro. É muito raro a gente começar com a medicação. A gente só começa a querer procurar uma medicação quando a gente não consegue encontrar uma resposta para os sintomas físicos. Quando os nossos sintomas físicos começam a atrapalhar o nosso dia a dia, a gente fala, bem, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E eu preciso resolver isso, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Primeiro que nós temos uma lacuna de tempo gigante entre o que está acontecendo no meu dia a dia e o que será que eu tenho. Será que isso é ansiedade? Ainda hoje recebi um comentário de uma pessoa que está fazendo parte da Semana Viva Sem Depressão e Ansiedade, que está por conta da mãe, que ela estava dizendo, eu sinto que a minha mãe já está, mas eu não tenho certeza. Então, essa lacuna, esse tempo, aumenta muito, distancia muito o tempo da cura. Por quê? Porque naquele momento eu não tenho certeza, eu nem sei se é ou se não é. Inclusive, até quando vocês vão no médico, na aula 2 eu falo sobre isso, quando vocês vão no médico de família, ou até no psiquiatra, né? Quando vocês vão, normalmente a gente não começa indo para o psiquiatra, a gente vai para o médico de família. O médico de família comete um erro grasso, que é já sai receitando tudo sem nem ter certeza do que a gente tem. Ele vai lá e fala, toma esse medicamento, você está com os nervos à flor da pele, esses são nervos, toma isso que passa, e você começa a tomar aquilo e, de repente, piora tudo. Porque aquilo que você não tinha, você passa a ter, né? Então, é um caos. Até tem uma reportagem que saiu recentemente falando da quantidade de erros que o médico de família está cometendo no quesito de psiquiatria, no quesito da medicina da saúde mental. Por quê? Porque ele passa o medicamento logo sem nem ter certeza se a pessoa tem ou não. E nem dá um outro caminho. Por exemplo, o médico de família tem 15 minutos para te atender. Essa é a verdade. Nua e crua. Ele tem 15 minutos para te atender. Porque senão ele não vai conseguir dar conta da agenda dele do dia. Como ele só tem 15 minutos, você mal chega, ele já está com um pré-diagnóstico ali de você. Ele pergunta, então, como que tá da última vez? Puxou sua ficha, né? Da última vez, mudou alguma coisa? Você está querendo a mesma coisa? E daí, a partir daí, ele desenvolve a sua consulta. Mas quando você diz, doutor, eu não estou conseguindo dormir, estou sem fome, estou me sentindo cansada, estou com muito estresse no trabalho, não sei o que está se passando, a primeira coisa que ele faz é, deve ser você está muito nervosa. Olha, eu vou passar aqui uns medicamentos para você tomar durante a noite. Pronto, começou um grande erro, né? Então, a gente começa procurando as respostas nesses lugares.
Só que o que eu quis trazer hoje como erro? Não é isso. Porque isso é um caminho natural que a gente acaba cometendo, achando que vai ajudar, tá? Então, esse é um caminho natural que a gente vai procurar. A gente começa a fazer o quê? Ah, eu vou procurar alguma coisa para ajudar o meu caminho. Isso é ótimo, vocês procurarem algo que possa trazer uma solução. Então, não estou falando que esse é um erro. O erro vai ser eu usar uma técnica, uma ferramenta para tentar amenizar a minha ansiedade no momento errado. O que eu quero dizer sobre isso? Eu tenho que dividir a minha ansiedade em 3 fases. Ela é trifásica. Existe o antes de eu entrar em crise de ansiedade, existe o durante eu estar em crise de ansiedade e o depois de eu estar em crise de ansiedade. Eu não posso usar uma técnica para o depois antes, não vai dar certo. E eu não posso usar uma técnica para o durante antes ou depois, porque também não vai dar certo. Então, enquanto eu não entendo essa mecânica da ansiedade, eu não consigo resultados. E por isso que muita gente, durante a crise de ansiedade, tentam pegar uma técnica qualquer, uma técnica que até poderia resultar, e ela usa e ela fala: olha, não resultou para mim, ela desiste. Ela desiste. Por quê? Gi, isso de respirar e ficar contando, olhando para o lado, e isso não resultou. E daí, de repente, isso não era para você fazer durante a crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender desses 3 erros, que é exatamente esse o primeiro erro, é vocês não saberem em que momento usar o quê? A falta de GPS. Ou seja, a falta de vocês conseguirem olhar para o momento da crise de ansiedade e saber, eu estou no antes, no durante ou no depois? E o que eu faço agora? Isso é uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas. Se você não sabe o que fazer, se você se sente perdida, você fica mais cansada, mais desesperada, mais desestruturada e você começa a acreditar que não tem cura. E isso vai fazer com que a sua crise de ansiedade só aumente. Porque tudo que você está fazendo não está resultando. Então é necessário você entender que existem técnicas para partes diferentes da ansiedade.